A paz do Senhor Jesus, queridos, eu sou a pastora Érica Gomes, passando para trazer aqui um vídeo para vocês, que eu estava já em dívida, né? Vocês já tinham me pedido um vídeo sobre o jejum, tá? Então eu estou gravando esse vídeo para falar sobre o jejum bíblico, o jejum que Deus se agrada, o jejum à luz da palavra de Deus, amém? Então vejam bem, a definição da palavra jejum é abstinência de alimentos desde o dia anterior. Se nós formos no dicionário de língua portuguesa, o que está escrito lá é abstinência de alimentos desde o dia anterior. Essa definição do dicionário de língua portuguesa me faz questionar, né, a questão de jejuar, por exemplo, do meio-dia até as 4 da tarde, do meio-dia até as 6 da tarde. Já gera uma certa interrogação. Um exemplo outro que eu vou te dar, na questão do jejum prático, né, usado na questão dos nossos dias a dia. Por exemplo, um exame médico que a gente vai fazer, um exame clínico, né, precisa de coletar sangue. Um dos exames que requerem jejum seria esse. Nunca você vai poder chegar lá para coletar sangue no final da tarde, sendo que desde o meio-dia você está sem se alimentar. Isso não é aceito na clínica médica. Você precisa estar sem se alimentar desde a noite anterior, para então poder fazer aquele exame médico, né? Aquele exame clínico. Então, queridos, aí sim me leva a compreender o que o dicionário da língua portuguesa está dizendo. Jejum é abstinência de alimentos desde o dia anterior. Então, quando as pessoas falam, pastora, jejuar da meia-noite até o meio-dia, né? Isso existe, pastora? Claro que existe. Isso existe. Eu vejo que tem respaldo, então, dentro da questão etimológica da palavra, né, do significado, né, da palavra jejum, tá? Bem como dentro da prática, ok? Então as pessoas falam assim, mas o sono alimenta. O sono não alimenta. Alimenta é aquilo que te dá, que te fornece nutrientes. Quando você está dormindo, você não está se alimentando. Você não está fornecendo nenhum tipo de nutriente para o seu corpo, nem de proteína, nem de carboidrato, nem de fibra, nem de sais minerais. Então você não está alimentando o seu corpo, automaticamente você está no sono, automaticamente sono não alimenta. Isso é uma forma das pessoas falarem, mas não tem respaldo nenhum essa prédica, né, que o sono alimenta. Isso não existe. Quando você está dormindo, você está com o seu metabolismo reduzido, né? Porque você está dormindo, você não está caminhando, você não está levantando, abaixando, enfim. Você não está em movimento ativo, você está repousando. Quando você está em repouso, o seu corpo gasta energia? Sim. O seu corpo requer energia? Sim. O seu cérebro não para de funcionar. E o funcionamento do seu cérebro requer energia. Você está respirando enquanto dorme? É porque não morreu, porque está vivo. Se você está respirando, você está queimando energia, o seu corpo está queimando nutrientes. Você está entendendo? Para que haja produção de energia, né? Então, o coração está batendo, né? É músculo que contrai e relaxa. Exige queima de energia. Então, o seu corpo está sim trabalhando, está se utilizando dos nutrientes que você adquiriu durante o dia, né? Para manter o seu metabolismo ativo, para te manter vivo enquanto você repousa, enquanto você dorme. Então, essa história de que o sono alimenta, isso não tem fundamento nenhum. É cultura popular, não tem fundamento. E você, como uma pessoa cheia de Deus, nunca mais vai falar uma bobeira dessa, ok? Glória a Deus. Então, o que acontece? Enquanto você dorme, você vai gastar menos energia do que quando você está acordado, óbvio, mas continua gastando energia, apesar de não estar fornecendo alimento para o seu organismo. Automaticamente você está em jejum, porque jejum é abstinência de alimentos desde o dia anterior. Então, você dizer que jejua da meia-noite ao meio-dia é certo? É corretíssimo, tá bom? Bom, o jejum, ele tem o propósito espiritual e tem o propósito medicinal, que não é o nosso caso aqui, né, de eu estar trazendo essa explicação, mas eu quero falar rapidinho, citar, porque por muito tempo acreditou-se que o jejum era prejudicial para a saúde humana, né? Eu já ouvi muita gente que fazia malhação e tantas coisas, falar que o jejum fazia mal, que o jejum era horrível. E hoje em dia nós temos vários estudos comprovando que o jejum, chamado jejum intermitente, né, eles deram esse nome chique, né, fancy, o jejum intermitente é super importante e faz super bem para o organismo humano. Por quê? Porque desintoxica o seu organismo, né, faz um detox geral no seu organismo. E outro fator que ainda está sendo pesquisado, tá, gente? Ainda está sendo alvo de pesquisa científica, mas existe uma forte suspeita de que o jejum, ele também vai
renovar, né, as suas células, tá? De todo o seu corpo. Ele favorece a renovação celular e isso pode ser um indício de que também ele vai, então, auxiliar na prevenção de alguns tipos de câncer. Olha que coisa interessante. Pois é, quem acha que jejuar vai fazer bem somente para o espírito, agora está comprovado aí que também faz muito bem para o seu corpo. Bom, vamos lá. O jejum. A Bíblia não ordena jejum. Em nenhum momento da Bíblia você vai ver Deus mandando o povo jejuar. Jejuai. Não. A Bíblia fala vigiai e orai. Jesus falando vigiai e orai. Orai sem cessar. Orai uns pelos outros. Verbo no imperativo. Ordenança. Mandamento, né? Mas para o jejum a gente não vai ver essa ordenança. Exceto lá em Levíticos 23, 27, no dia da expiação. Também conhecido por alguns como dia do jejum, né? Mas fora isso, a gente não vai ver mais nenhum texto embasando essa questão de uma ordenança acerca do jejum. Porém, o jejum é bíblico. E nós vamos ver Jesus, o nosso próprio Jesus, reforçando, né, a questão do jejum com os seus discípulos, tá? Então não foi apenas no Antigo Testamento que a gente vai ver o povo jejuar, não. No Novo Testamento também, inclusive, o próprio Cristo jejuou 40 dias no deserto. Então, o jejum, ele é bíblico, a Bíblia faz inúmeras menções acerca do jejum, certo? E dos propósitos desse jejum, tá? Volto a repetir, jejum é abstenção de alimento. Existem dois tipos de jejum. O jejum normal, o jejum comum, que é a abstenção de alimento, e o jejum absoluto, que além de se abster de alimento, você também vai se abster de água. O jejum absoluto, ele é recomendado apenas por 3 dias. Por quê? Porque o nosso organismo suporta sem água apenas 3 dias. Passou de 3 dias sem água, o seu organismo vai reter todas as toxinas, tudo aquilo que faz mal, que intoxica o seu corpo, vai ficar preso no seu organismo. Por quê? Porque se já passou de 3 dias sem ingerir água, eu vou transpirar menos e provavelmente vou ter a minha diurese, a minha eliminação de urina totalmente reduzida. A urina serve para quê? O xixi serve para quê? Para eliminar as toxinas do nosso corpo, né? O sangue da gente é filtrado pelos rins, amém? E aí o que é que vai acontecer? Aquilo que não serve, excesso de água e as toxinas são enviados para a bexiga e eliminados pelo nosso organismo. O que é que acontece? Quando eu não vou ingerir água, eu comprometo, eu vou causar acúmulo de toxina no meu sangue e nos meus órgãos, comprometendo o bom funcionamento do meu organismo, automaticamente da minha saúde. Deus não tem isso para nós, Deus não quer isso de nós. Sacrifício de tolo, Deus não tem para nós, né? De que adianta você querer fazer um jejum, tantos dias sem água e depois parar no hospital, né? Ainda tem que dizer pro médico que foi para lá porque estava jejuando para Deus. Ainda envergonha o nome do Senhor. Então a gente tem que ter sabedoria, discernimento, ordem da essência, equilíbrio. Amém? É o que condiz com o perfil do verdadeiro servo e serva de Deus. Então, meus amados, 3 dias é o recomendado máximo sem água, tá? Nós vamos ver na Bíblia que Jesus, quando foi levado ao deserto, lá em Mateus 4, Lucas 4, citando o mesmo fato, Jesus foi levado para o deserto em jejum pelo Espírito. Jesus não pegou e falou assim, eu vou jejuar, e foi jejuar. Não, ele foi pelo Espírito. O próprio Espírito de Deus levou Jesus para o deserto no propósito de jejum. Ele estava jejuando. E ali Satanás aparece, né? Por quê? Porque o jejum, qual é o maior propósito do jejum? O maior propósito do jejum é subjugar a nossa carne, né? Afligir a nossa carne, para que a carne sendo silenciada, afligida, subjugada, o Espírito possa sobressair, estar sensível à voz do Senhor. A Bíblia fala sobre a batalha que nós travamos entre a carne e o Espírito. A carne não quer fazer o que agrada ao Espírito, e o Espírito jamais vai fazer o que agrada à carne. Então existe essa guerra. A nossa maior guerra nem sempre é contra Satanás e os seus demônios. A nossa maior guerra muitas vezes começa dentro de nós, entre a nossa carne e o nosso espírito. O jejum, o propósito principal do jejum não é bênçãos materiais, não é qualquer coisa que envolva esse plano terrestre. O maior propósito pode ser usado para isso também, pastora? Pode, não é pecado, vou te mostrar na Bíblia, mas a motivação principal do jejum tem que ser o quê? Sermos cheios do Espírito de Deus, consagrarmos a nossa vida ao Senhor, subjugarmos a nossa carne, mostrarmos no mundo espiritual e para nós mesmos que quem está no comando não é a carne, mas é o Espírito, amém? Silenciando a carne, subjugando a carne, afligindo a carne, para que o Espírito possa ser exaltado e estar sensível para ouvir a voz do Senhor. Esse é o maior propósito do jejum, santificação,
consagração, revestimento espiritual, ouvir a voz do Senhor, sermos cheios de Deus, mais de Deus e menos de nós. Esse é o verdadeiro propósito do jejum, acima de qualquer outro. Mas nós vamos ver na Bíblia também, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que existem outros propósitos com os quais os servos de Deus jejuaram. O propósito de Jesus jejuando 40 dias no deserto foi o que, gente? Se revestir, se preparar para cumprir a sua missão nessa terra, porque o verbo se fez carne, e a carne e o verbo habitou entre nós. Ele estava em carne. A carne é limitada às fraquezas, a carne é limitada às tentações, a carne é limitada. Jesus se fez carne. A Bíblia diz lá em Hebreus que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Então, ele foi tentado? Como assim? Ele é Deus. Como que Deus pode ser tentado? A carne é fraca, a carne é sujeita às tentações, mas em nada ele pecou. Mas ele já começa o ministério dele nessa terra como em jejum, 40 dias de jejum. A palavra de Deus diz que ele teve fome. A palavra de Deus diz que Satanás se aproveita da fragilidade, da fome, né, da carne ali afligida e oferece, faz uma proposta. Se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Né? E Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, a Bíblia deixa claro que ele teve fome, mas a Bíblia não vai dizer em nenhuma tradução bíblica que ele teve sede, mas apenas que ele teve fome. O que nos leva a entender, eu não estou afirmando, eu estou dizendo que nos leva a entender, né? Dentro do cânon sagrado, dentro da leitura bíblica do texto sagrado, que Jesus se absteve de comida, mas não se absteve de bebida. Ou seja, ele ficou 40 dias sem se alimentar, mas bebia água, ok? É o que nos leva a entender, a esse entendimento, ok? Dentro do que a gente lê na palavra de Deus. Existem apenas 2 homens, 2 personagens em toda a Bíblia, 2 pessoas apenas, que passaram 40 dias sem comer nada e sem beber água. Só 2. Moisés, quando estava lá no cume do monte, tomado pelo sobrenatural, pela glória de Deus, né? Estava debaixo de uma nuvem de glória, de um poder de Deus sobrenatural. Moisés não estava ali apenas ele mesmo não, Moisés estava tomado, dominado pela glória de Deus. E Elias, que a Bíblia fala que ali no deserto o anjo veio, trouxe o pão, trouxe a água, ele comeu o pão, comeu água, e com a força do pão e daquela água que ele comeu, ele caminhou 40 dias, ok? 40 dias naquele deserto, né? Então preste bem atenção. Elias estava ali naquela caminhada, ele foi levado no poder sobrenatural do Espírito de Deus, no poder sobrenatural de Deus. Então, gente, não é regra, são 2 exceções que existem na Bíblia de forma muito clara, escrito, tá? Não é interpretação não, tá escrito claro que ficou sem comer e sem beber 40 dias, Moisés e Elias tão somente, ok? Mas estavam envolvidos por algo sobrenatural e por uma glória muito grande de Deus. Então, cuidado, muito cuidado, para não tentar oferecer ao Senhor algo que pode se tornar um sacrifício de tolo, né? O verdadeiro jejum, ele é acompanhado por oração. Eu posso orar sem jejuar e Deus vai ouvir minha oração. Mas o meu jejum sem oração nunca foi para Deus. Não passa apenas de uma dieta, né? Do jejum intermitente, como eles falam por aí, ok? Jejum espiritual, ele é acompanhado sempre de oração. Pastor, eu tenho jejuado e nunca orei. Então você nunca jejuou ao Senhor. Eu te convido a consagrar um jejum ao Senhor e ver a glória de Deus sobre a sua vida, ser cheio do Espírito Santo. Na hora que a gente está jejuando, na maioria das vezes, você nunca vai estar ali, vendo o céu aberto, anjo subindo e descendo. Nem sempre, nem sempre. Você lembre-se, você está afligindo a sua carne, você vai ter fome, você pode ficar meio zonzo, se sentindo cansado, se sentindo meio sonolento. É normal, é natural que aconteça isso. Daí a importância de beber água. O jejum comum, a gente se abstém de alimento, mas bebe água. Jejum absoluto, não bebe água. Recomendado, no máximo, 3 dias, ok? Pastora, existem pessoas que já fizeram mais de 3 dias. Existe, a minha mãe já fez jejum absoluto de 7 dias, sem comer e sem beber nada, certo? Mas, na verdade, ela fez de uma forma de repouso, mas trabalhava bastante intenso nos primeiros dias. Nos últimos dias do jejum, ela se controlava mais, repousava mais tranquila, porque realmente o corpo sente, nós somos humanos, nós somos vasos de barro, amém, queridos? Então, em nome de Jesus, seja sábio, seja prudente, não vamos oferecer a Deus algo que não nos custe nada de qualquer maneira, porque Deus não merece isso, Deus merece o nosso melhor, mas também não vamos oferecer a Deus algo que não temos a capacitação de cumprir e acabar virando tolice, amém? Então, ofereça o seu melhor ao Senhor, comece devagarinho,
pouquinho, né? Começa um jejum aí, abrindo a hora que você vai dormir, ore ao Senhor antes de dormir, pegue a sua Bíblia, fala, Senhor, eu santifico este jejum ao Senhor, em prol do revestimento espiritual, da minha vida, da minha família, da minha casa, enche-nos com o teu Espírito Santo, nos liberta de dentro para fora. Eu tô dando um exemplo, gente, não é norma, isso aqui não é doutrina que você tem que fazer, se não fizer assim não vai dar certo. Não, não existe isso. Amém? Tô dando um exemplo para você, tá? Até porque o poder não está no jejum em si. Nós temos que entender isso, senão vira misticismo gospel, né? Vira amuleto gospel. Jejum agora virou amuleto gospel. Se eu não jejuar, não vai acontecer. Para com isso. O poder não está no jejum em si. O poder está no Deus que contempla o teu sacrifício de louvor e adoração diante da presença dele. Aí está a manifestação do poder de Deus em nome de Jesus. Dê o seu melhor e o Deus que sonda o seu coração e a integridade do seu coração, ele vai te honrar. Deus sabe se você está fazendo o seu melhor ou se você está fazendo de qualquer maneira. Se você está fazendo o seu melhor, Deus vai responder, Deus vai agir para a glória e honra do nome dele na sua vida e na sua família. Vai dormir, ora ao Senhor. Senhor, não me alimento mais agora eu vou repousar, né? O corpo continua trabalhando, queimando energia, como eu já falei, não vou ficar repetindo para não ficar muito redundante, mas você já entendeu. Então o que é que acontece? Senhor, não me alimento mais e eu vou estender, Senhor, até meio-dia. Amém? Ou você pode dizer, Senhor, meu propósito, Pai, é de ir até o meio-dia, mas se a tua graça, se o Senhor, né, me sustentar, eu levo mais adiante um pouquinho, Senhor. Eu vou até as 3 horas. Você entendeu? O ideal é que você não estipule um horário fixo. Por quê? Porque se você não conseguir cumprir, você vai se sentir frustrado. E o jejum, irmãos, é algo espiritual muito forte. É muito forte. Está na Bíblia. O próprio Satanás se apresentou para Jesus no deserto porque Jesus estava ali em jejum, né? É algo muito forte. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o inimigo vai querer usar essa sua frustração de não ter conseguido cumprir aquele propósito até aquele horário que você estipulou para querer te oprimir, te deprimir, te desanimar e não fazer você nunca mais jejuar. Porque Satanás sabe que o crente que não jejua e não ora, ele não tem vitória. Amém? Então você precisa entender que o mais importante não é o horário em si, né? Quando você vai fazer exame médico, você vai em jejum, né? E ali a clínica vai, o consultório, onde você vai fazer, né, a coleta de sangue, do que for, vai te dizer, não, você vai parar de se alimentar a partir de tal hora da noite, né? 9 horas da noite, 8 horas da noite, enfim. E você vai vir aqui para nós coletarmos o seu sangue, ou a sua urina, ou o que quer que seja, às 8 horas da manhã, ok? Então, o que que acontece? Preste bem atenção. Houve aí um período de 8 da noite até 8 da manhã, um período de 12 horas, certo? Ah, pastora, mas eu estava dormindo. Eu volto a dizer, o seu corpo estava trabalhando. Você não estava alimentando o seu corpo estava usando reserva, ok? Você se levantou cedo, você saiu, você levantou, exemplo, 6 horas da manhã, você tomou seu banho, você não se alimentou e você apenas bebeu sua água, né? Porque foi permitido beber água, porque quando não é permitido eles avisam, olha, nem água, né? Então aí você, no caso, bebeu sua água ou não bebeu, mas você foi e fez o seu exame, ok? Pastora, posso me alimentar? Eu fiz um jejum dessa forma. Eu levantei 6 horas da manhã, não foi para fazer exame médico, não. Foi consagrando ao Senhor Jesus. Levantei 6 horas da manhã, fui trabalhar, 9 horas da manhã, pastora. Eu já estava me sentindo tão mal. Eu posso me alimentar? Deus vai receber? Né? Eu acordei 6 horas da manhã, fui até 9 horas. Se você começou o seu jejum no dia anterior, como está escrito na definição de jejum no dicionário da língua portuguesa, claro que você pode se alimentar, né? O importante é que você tenha orado, o importante é que você tenha tido comunhão com Deus, porque senão não passa de abstenção de alimento. E nada mais do que isso, não tem valor espiritual nenhum. Jejum sem oração não tem valor espiritual. Mas se você orou, se você consagrou, se você louvou, se você leu a Bíblia, né? Eu vou passar versículos bíblicos aqui sobre o jejum que você pode estar meditando, estudando. Recomendo você ler também as cartas, epístolas de Paulo. Claro que a Bíblia toda, de Gênesis, Apocalipse. Mas durante o jejum, você pode estar lendo os evangelhos, você pode estar lendo o livro de Atos, né, dos apóstolos, você pode estar lendo aí as epístolas de Paulo, como eu falei, porque traz bastante lições que fáceis da gente aplicar no nosso dia a dia hoje. Então é isso, mas você tem que ler a Bíblia, você tem que orar e falar com o Senhor, senão não passa de abstenção de alimento. Deus não está recebendo isso, ok? Então tá bom. Então o que vai acontecer? A palavra de Deus vai nos falar, não fala de um horário, né, de um horário fixo, tem que ser pelo menos tantas horas. Bom, existem jejuns aí na área médica, um exemplo, pode ser 2 horas, 4 horas, né? Sem se alimentar, até 12 horas sem se alimentar. Se a gente for fazer uma média aritmética disso aí, vai dar o quê? Vai dar aí mais ou menos 7 horas, né? Uma média aritmética, 7, 8 horas, né? De jejum, ok? Então você pode fazer o seguinte, você pode, dentro disso aí, né?
fazer o seu jejum, ok? Dentro desse prazo de horário, né? Eu tô dando uma média aqui. Não tá na Bíblia isso, gente. Não tá dizendo que é assim. Eu estou usando aqui o cérebro lindo que Jesus deu pra mim e deu pra você. Com discernimento de espírito, sem ferir doutrina bíblica. Porque doutrina bíblica é inegociável, ok? Mas eu volto a dizer, jejum não é ordenança bíblica, mas é mencionado na Bíblia e é incentivado pelo próprio Senhor Jesus. Eu vou mostrar pra você na palavra de Deus. Então, você faz isso, certo? O que importa é que seja de coração e, acima de tudo, acompanhado de oração, adoração, palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 6, versículos 16 ao 18, anota aí. Mateus 6, versículo 16 a 18, Jesus vai falar sobre o jejum. Jesus vai falar sobre a importância de jejuar em secreto, né? Quando estiver jejuando, lava o teu rosto, escova o cabelo, né? Sai de casa, tá? Não precisa sair tocando trombeta, balançando sineta, dizendo, eu tô jejuando, eu tô jejuando, eu tô jejuando. Ou então a pessoa te oferecer uma coisa, você fala, eu tô de jejum, tô morrendo de fome, tô passando mal, mas não posso, porque eu tô de jejum. Isso, Deus não recebe isso. Já invalidou o seu jejum. Amém? Deus não se agrada dessas coisas, né? Então Jesus está falando aqui da questão do jejum secreto. Ninguém tem que estar sabendo, você não tem que fazer cara de que está morrendo de fome para as pessoas saberem que você está jejuando, né? Isso é sacrifício de tolo, não é motivação que agrada a Deus. Amém? Deus que vem secreto te recompensará, diz o Senhor Jesus, tá? Esse é o jejum secreto. Pastora, existe jejum proclamado? Porque lá meu pastor fala que é pra gente jejuar e fala que a igreja está jejuando. Isso não é fariseísmo, não é hipocrisia? Claro que não. Isso é bíblico. Tem esse jejum que Jesus está falando, jejum pessoal, nós e ele, no secreto, que você não tem que sair tocando na internet que você está jejuando, mas tem o jejum proclamado também, que é bíblico também, amém? Então conheça a palavra para você não tirar conclusão precipitada e acabar pecando contra a sua liderança e o seu irmão. Então existe o jejum proclamado também, é bíblico também, tá? Vou chegar lá. Então a palavra de Deus também vai falar em Lucas, capítulo 5, versículos 33 a 35, anote aí. Assista esse vídeo, se for o caso, de novo, com papel e caneta, anotando tudo, tá? Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Não existe manifestação do poder de Deus sem as escrituras, sem palavra de Deus, sem Bíblia. Não passa de heresia, de axiologia. Eu não tô aqui falando o que eu acho, o que eu penso, eu acredito que... Não, eu tô falando da Bíblia. Se tá na Bíblia é isso e acabou, ponto final, irmão. Não tem negócio. Tá bom? Vigia, guarda o seu coração. Então, e o Espírito de Deus não deixa aqueles que confiam nele enganados nem confundidos. Tem coisa que você pode não ter bacharel de teologia, não tem diploma de teologia, não tem anos de crente, você talvez não entende, é novo convertido, mas o Espírito de Deus que habita em você não te deixa enganado. Tem coisa que a gente ouve, o Espírito Santo dá um estalo, você fala, opa, peraí, tem alguma coisa que não tá batendo aí. Você entendeu? Esse é o Espírito de Deus que está em você, habita em você e não te deixará enganado nem confundido, tá? Eu tô aqui só para te ajudar a esclarecer algumas coisas. Porque os irmãos me pedem demais. Então, eu tô aqui para te ajudar, porque eu quero ver você cheio de Deus, vivendo a palavra de Deus em toda a sua essência e plenitude, em nome de Jesus. Lucas 5, 33, 35. Jesus vai falar o quê? Que os discípulos, quando estavam com ele, Jesus é abordado, é questionado, né? Eu não vou aprofundar muito em cada texto desse, eu só tô passando de forma objetiva, porque senão vira uma mensagem, uma pregação. Quem me conhece sabe, né? Eu prego 1 hora em cada versículo, irmão, aí haja vida, tá bom? E eu não quero te fadigar, eu quero que você pegue em nome de Jesus e viva, tá? Então, o que é que vai dizer? Lucas 5, 33, 35, Jesus vai falar que quando o noivo está com os discípulos, né? Está com eles não precisam jejuar. Por quê? Porque eles estão ouvindo a boca de Deus falando com eles cara a cara. Mas Jesus fala assim, quando o noivo lhes for tirado, aí sim jejuarão. Ou seja, Jesus está falando, após eu morrer, ressuscitar, ascender aos céus, vocês vão ter que jejuar. Para quê? Para que mortifiquem a carne, aflijam a carne, subjuguem a carne e sejam mais sensíveis para ouvir a minha voz. Tá bom? Jesus falando. Outra vez Jesus vai falar também do jejum, Mateus 17, 21. Mateus capítulo 17, versículo 21. Jesus vai falar sobre a importância do jejum na questão do revestimento espiritual e autoridade sobre demônios. Tá? Eu amo esse texto. Mateus 17, 21. Pai tinha um filho endemoniado. Trouxe o filho para os discípulos expulsar o demônio do menino. Os discípulos não conseguiram, oraram, mas o demônio não saiu. O pai pega, leva o filho para Jesus. Jesus vai e expulsa o demônio. E os discípulos ficam questionando, por que não conseguimos expulsar o demônio? Primeiro, Jesus vai chamar eles de incrédulo. Não tiveram fé suficiente. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui eu respondo uma pergunta. Como saber que Deus recebeu meu jejum? Né? Como é que saber que Deus recebeu, que Deus se agradou do meu jejum? Se você começa um jejum em dúvida, se você está no meio do jejum em dúvida se Deus está recebendo ou não, então, meu amado, você está sem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus.
Já respondi sua pergunta, amém? A Bíblia fala que aquele que busca a Deus, necessário é que creia que Deus é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Você tem que crer, abrir o jejum crendo, consagrar o seu jejum crendo que Deus é misericordioso, fiel, conhece a integridade do seu coração, sabe que mesmo tendo pouca força, você não tem negado o nome dele, sabe que você é falho e limitado, mas você deseja mais da presença dele. Você está orando, você não está apenas se abstendo de alimentos, você está orando, você está lendo a Bíblia, você está adorando, é claro que vigiando, é claro que Deus vai receber seu jejum, tá bom? Fé. Jesus disse para os discípulos, fé. Vocês são homens de pouca fé. Para guerrear, para entrar na guerra espiritual contra o inferno, vocês têm que, acima de tudo, ter fé. Efésios 6 vai dizer, na armadura de Deus, o escudo da fé. E é usando o escudo da fé que nós estaremos protegidos contra setas, os dardos inflamados do diabo, tá? Então, precisamos, acima de tudo, da fé. Outra coisa, o jejum. Jesus vai falar assim, ó, mas essa espécie de demônio, olha o que Jesus está falando, não basta fé. Tá? A fé ela vem acompanhada de quê? Oração e jejum. Jesus vai dizer, essa espécie de demônio, outras traduções dizem, essa casta de demônio, só se expulsa com jejum e oração. Tá? Ou melhor, oração e jejum. Então Jesus está dizendo, a oração, a fé e a oração têm que estar acompanhadas do jejum para expulsar esse tipo de demônio. Ok? Então você precisa jejuar para expulsar, para guerrear contra determinados tipos de demônio, castas, legiões de demônio. Então precisamos estar revestidos espiritualmente e o jejum, junto com a fé e a oração, vai te preparar para isso, em nome de Jesus. Nós vamos ver aqui que o povo de Deus jejuou em meio às batalhas, a guerras, né? A palavra do Senhor vai falar lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, anota aí. Josafá está com Judá, cercado pelos inimigos, grande batalha, não encontram saída, não vê solução, estão desesperados, afligidos. E aí o que é que a Bíblia diz? Josafá proclama, ele convoca todo o povo para um jejum. E ali naquele jejum, em súplica, em oração, em clamor, em lágrimas, eles clamam ao Senhor por socorro e Deus vai dar vitória naquele vale para Josafá e todo Judá, porque eles clamaram, jejuaram ao Senhor. Outro texto, Esther, nossa querida rainha Esther, capítulo 4, versículo 16, também proclamou um jejum. O povo de Deus, o povo judeu estava ameaçado pelo adversário, né? Satanás instrumentalizando a vida de Amã para querer aniquilar, exterminar o povo de Deus da face da terra. E aí o que é que acontece? Esther recebe a convocação celestial, a convocação divina. Interessante que o livro de Esther não cita o nome Deus, não está escrito lá o nome Deus, mas nós vamos ver Deus agindo, atuando em todo momento, naquele momento da história, naquele momento da vida de Esther, aliás, desde o início da vida de Radassa até se tornar rainha Esther, né? E nós vamos ver que Esther, ela proclama um jejum, ela precisa entrar na presença do rei, ela aceita um grande desafio para buscar o favor do rei em prol do seu povo. E ela então conclama que todos os judeus jejuem 3 dias sem comer e sem beber. Olha o jejum absoluto, sem comer e sem beber água. E tão interessante que aqui, nesse momento da história de Israel, nós vamos ver que até os animais, diz a Bíblia, também jejuaram. Então, 3 dias sem comer e sem beber para alcançar o favor do rei. Pegou aí a senha? Receba em nome de Jesus. Esdras, eu quero ler esse texto, eu amo esse texto de Esdras, só vou ler esse, né? Porque são muitas citações bíblicas, eu quero que você anote todas e medite nelas, e o Espírito de Deus vai te aprofundar em nome de Jesus. Esdras, a palavra de Deus lá em Esdras, no capítulo 8, versículo 21 ao 23, né? Esdras também vai proclamar um jejum na sua viagem de retorno a Jerusalém. E a Bíblia diz assim, ali junto ao rio, ao canal de Ahava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos homens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito, a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e ele nos atendeu. Esse texto é lindo. Esdras 8, 21 a 23. Medite na palavra de Deus e veja mais uma vez o jejum na Bíblia,
mostrando aí a manifestação da glória do Senhor. Lucas, capítulo 2, versículo 37, a Bíblia fala da senhorinha, da viúva, da profetisa Ana, que vivia dia e noite no templo, na casa de oração. E a Bíblia fala que ela vivia orando e jejuando em adoração a Deus. Ana vivia no templo orando e jejuando em adoração a Deus. Não era buscando favor, não era buscando uma bênção específica, uma vitória numa determinada batalha, não. Era em adoração mesmo. Olha que coisa linda, tremenda. Não era à toa que era profetisa, não era à toa que Deus a conservou em vida para que com seus próprios olhos contemplassem o Messias tão esperado, tão almejado pelo povo de Israel. Então, jejuando e orando em adoração a Deus, vivia a viúva Ana no templo. Olha que vida linda, né? Que ela tinha com Deus na presença do Senhor. E a palavra de Deus, então, vai nos mostrar claro que o jejum, ele fala, então, também no Salmo 35, versículo 13, né? Estou me lembrando aqui agora. Salmo 35, versículo 13. Davi também vai jejuar em prol da cura das enfermidades, né? Cura de enfermidade dos seus amigos. Davi vai jejuar. Salmo 35, versículo 13, ok? Você pode meditar lá também nesse texto e você vai ver o salmista Davi jejuando em prol de cura de enfermidade dos seus amigos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Acontece, amém? Glória a Deus. Então, meus amados, nós temos aí o jejum absoluto, sem água, sem comer. Esté jejuou absoluto com o povo de Israel. Paulo jejuou absoluto depois que teve um encontro com Jesus na sua conversão no caminho, ali onde ele encontrou com Jesus, Atos 9:9, né? 3 dias sem comer e sem beber. E nós vamos saber que as duas exceções na Bíblia que jejuaram 40 dias sem comer e sem beber foi Elias e Moisés, mas estavam tomados pelo sobrenatural de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós temos também na Bíblia outros textos que eu quero passar rapidamente. Daniel, no capítulo 9:3, Daniel jejuou, tá lá escrito, jejuou, né? Capítulo 9:3, ele jejuou e clamou ao Senhor com súplicas em prol do perdão dos pecados de Jerusalém, dos pecados do seu povo, tá? É a única hora que a Bíblia fala que ele jejuou, né? Ali nesse texto. Por quê? Porque o texto seguinte, no capítulo 10, versículos 2 e 3 de Daniel, a Bíblia diz que durante 3 semanas, durante 21 dias, Daniel não comeu carne, nem manjares deliciosos. E durante 21 dias ele esteve nesse propósito, tá? Então, a Bíblia não vai dizer que ele jejuou durante 21 dias, ele se absteve de determinados tipos de alimentos. Preste bem atenção, isso não é jejum, isso é propósito de consagração, tá? Então, esse negócio de jejum de Daniel comendo só verduras e legumes, isso não é jejum, isso é propósito de consagração. Jejum é abstenção de se alimentar, tá bom? Então, Daniel, lá no início do livro dele, você vai ver que quando ele é levado para a Babilônia, né, juntamente com Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, você vai ver que Daniel, ele tinha uma alimentação diferenciada juntamente com seus amigos, eles só comiam verduras e água. A Bíblia fala claro, verduras e água. E ali naquele momento em que ele só se alimentava de verduras e água, Deus lhe deu sabedoria, Deus lhe deu conhecimento diferenciado dos outros rapazes que eram cativos ali na Babilônia. E Deus os exaltou naquele império babilônico. Então, isso não é jejum, isso é um propósito de me consagrar, de não me contaminar com os manjares do rei, né? De não comer determinados tipos de alimento. Pastor, então tirar o pão, é jejum de pão, não existe isso. Isso é um propósito de consagração. Jejum de rede social, não existe isso. É propósito de consagração. Amém, irmãos? Propósito de consagração. Pastora, Deus recebe também? Se é de coração, se é de sincero, se não é sacrifício de tolo, se te custa, com certeza Deus vai receber para a glória do nome dele. Sempre orando, louvando e lendo a Bíblia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senão não vai passar de uma mera abstenção, seja do que for, tá? Se não tiver oração, adoração e Bíblia, ok? Amados, então não existe esse negócio de jejum de 21 dias de Daniel. Não existe. Existe uma consagração de Daniel, tá? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 13 e 14. O jejum era praticado na ordenança dos ministros, ok? Então esse negócio de botar a mão na cabeça dos outros e consagrar o ministério porque ela é bonita, porque ela canta bonito, porque ele prega bem, porque ele tem uma voz diferente, isso não existe.
Tem que jejuar, irmão. A Bíblia fala, a igreja primitiva, os apóstolos deixam um exemplo, não botava a mão na cabeça de ninguém para consagrar o ministério sem que antes jejuassem ao Senhor. Amém? Porque Deus não deixa confundido nem enganado aqueles que o buscam com oração e jejum. A palavra do Senhor fala lá também na segunda carta aos Coríntios que Paulo jejuava, tá? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aí nós temos aí esses textos todos da Bíblia que eu te dei, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Pastor, só tem esse? Não, tem outros, mas foi os que eu selecionei para deixar para você meditar, tá? Depois você ouve de novo o vídeo se for preciso, anota aí, né? Faz as suas anotações em nome de Jesus. Então aprenda, jejum sem oração não passa de uma dieta, de uma abstenção de alimento. Você precisa orar e buscar a face do Senhor. Agora eu tenho algumas perguntas aqui que eu quero responder. Quem toma remédio pode jejuar? Depende. Depende do tipo de medicamento. Um exemplo, se você toma anticoncepcional, você pode jejuar? Claro que pode. Não interfere em absolutamente nada. Tem medicamento que você pode tomar com o estômago vazio apenas bebendo água? Tranquilamente. Inclusive, eu recomendo, irmãos, isso aqui é eu, Érica Gomes, pastora, enfermeira, serva de Deus há 21 anos servindo ao Senhor Jesus, né? Levando aí uma vida de jejum. Eu sou adepta do jejum, né, bíblico, o jejum que agrada a Deus desde os meus primeiros dias de fé. Então eu quero dizer a vocês, sou eu, hein? É eu recomendando a você que beba água, tá? A água impede a tua pressão de cair demais, a água impede você ficar sonolenta, principalmente quem tem que dirigir. Ok? A água impede você de ficar desidratado rapidamente, tá bom? Então, a água mantém a pressão arterial, vai ajudar a manter o seu cérebro ativo, sua mente alerta, ok? Porque você vai estar hidratado, né? Eliminando as toxinas que durante o jejum o seu corpo vai estar trabalhando em prol dessa eliminação. Como o seu corpo não vai estar preocupado em digerir alimento, porque você não está se alimentando, então ele vai voltar tudo para quê? Para canalizar tudo para quê? Para o metabolismo daquilo que já está no seu organismo. Então, toxina, por isso que o jejum, né, clinicamente falando, medicamente falando, é considerado uma forma de desintoxicar o organismo. Você tá entendendo? Porque o seu organismo não está preocupado em metabolizar o que você está ingerindo, você não está ingerindo nada, então ele vai focar, o seu organismo vai focar em quê? Em eliminar o que tem que ser eliminado, né? Em metabolizar aquilo que já está ali, né? Alojado nos seus órgãos, né? No seu sangue e no seu corpo. Então, por isso que é considerado instrumento de desintoxicação, tá bom? E é por isso que eu considero, né, como profissional de saúde, como serva de Deus, eu considero muito importante beber água, ok? Beba água, evita dor de cabeça, né? E ajuda a eliminar essas toxinas do seu organismo. Por isso você não vai passar mal tão facilmente, tá bom? Claro que você não vai fazer jejum, né? Rindo, saltando, pulando, glória a Deus, aleluia. Claro que não, irmãos. A gente fica... Pastor, a gente tende a ficar mal-humorado? Claro que tende, irmão. Claro que tem, sem uma suquinha de todo dia, um carboidratozinho que alegra a gente, né, de todo dia, né? Claro, sem as endorfinas, serotoninas sendo liberadas por causa daquele bendito chocolate, daquele bendito açúcar, daquele bendito biscoito, do bendito pãozinho, aleluia. Claro que você vai ficar se sentindo mal-humorado, se sentindo cabisbaixo. Claro, irmão, é normal. Mas Jesus ensinou, lá naquele texto que eu deixei pra você, lá de Mateus capítulo 6, versículo 16 e 18, né? Lava o rosto, escova o cabelo e ó, vambora. Era a força do poder de Deus, não era a nossa força. Se fosse fácil, não era assim? Não era arma para vencer batalhas espirituais, ok? Nem para revestimento espiritual, né? Então, você vai fazer o seguinte, você vai procurar o seu médico. Pastor, eu tomo um remédio controlado, um remédio prescrito pelo médico. Procure o seu médico. Se você já sabe, então você já sabe. Se você tem dúvida, procure o seu médico para saber se você pode tomar o medicamento sem ingestão de alimento. Tem antibiótico, determinados tipos de anti-inflamatórios que é necessário obrigatoriamente, não é recomendado. Tem uns que são obrigatórios mesmo, tem que ser acompanhado de alimento. Então esses aí não tem como. Ai, pastor, então não vou poder jejuar. E agora, pastor? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, não vou ser cheio do Espírito Santo. Não vai ter como eu consagrar, santificar minha vida, pastor. E agora? E agora você faz sacrifícios de louvor, sacrifícios de consagração, propósito de consagração ao Senhor, como Daniel fez, né? Você vai tirar alguns alimentos da sua rotina, tá entendendo? Coisas que vão, obviamente, fazer diferença para você, né? Então isso aí não é jejum, é consagração, sacrifício de louvor ao Senhor, amém? Tira aí, né, rede social, tira o pão, o biscoito, enfim, você sabe o que vai te fazer falta,
né? Aquilo que vai, eu coloquei entre aspas aqui, porque o que faz falta mesmo é a presença de Deus, né? Isso é o que faz falta na nossa vida, a gente não pode perder, tá bom? Mas 3 dias, 7 dias, 21 dias, 40 dias sem comer pão, sem comer massa, sem comer carne, pelo amor de Deus, né? Isso aí não, meu amor. Isso aí você vai vencer em nome de Jesus, porque maior é o Senhor que te escolheu para uma grande obra e quer te revestir de poder para vencer nessa terra e viver o melhor lá no céu. Amém? Então é isso. Então, a questão do medicamento está respondida, tá? Depende do medicamento, ok? A duração do jejum, né? Não existe uma definição, tá? Uma definição prática. A única coisa que a gente tem aí de questão de tempo relacionado ao jejum é aquilo que está definido pelo dicionário da língua portuguesa. Jejum é abstenção de alimento desde o dia anterior, tá bom? Daí a maioria das pessoas fala, né? Vou jejuar de meia-noite ou de 11 da noite quando eu for dormir até tal hora, você entendeu? Até porque, eu volto a dizer, no caso da medicina, por exemplo, esse jejum aí, né, de meio-dia a 4 da tarde, nem sempre, na maioria das vezes, quase absoluta, não será aceito, ok? Não é reconhecido como jejum, tá? Então, vigia, ok? Vamos ver o que mais. Como saber se Deus recebeu o meu jejum? Aí alguém perguntou aqui, pastora, se eu fizer 4 horas de jejum, levanto 6 horas da manhã, vou até 10 horas da manhã, Deus vai receber? Claro que vai receber. É o seu melhor? É até onde você dá conta? Porque não adianta você querer fazer algo que também você não vai conseguir alcançar e ainda passar vergonha e envergonhar o nome do Senhor. Já pensou? Tô consagrando jejum, desmaiei, caí dura no meio da rua, me levaram pro hospital. Aí tu chega lá na emergência, lá na UPA, o médico vai dizer, o que foi que houve? Senhor, porque eu tô jejuando pra Deus, ainda envergonha o nome do Senhor. Né? Quer dizer, vigia, tudo na sabedoria, com ordem e decência. Amém? Discernimento de espírito. O valor do jejum não está no tempo em si. Porque não adianta você fazer 10 dias de jejum, 15 dias, 3 meses de jejum, que não existe, né? Mas tá bom. Esse tempo todo, que o máximo que a gente tem até de relato bíblico é 40 dias. Mas enfim, não adianta você fazer 40 dias de jejum, né? Se você não dá conta, se você vai passar mal. Deus não está preocupado com isso, com o dia, com quantidade em si. Tá bom? Moisés foi porque foi tomado por Deus, né? Elias foi porque foi tomado por Deus. É diferente, mano. Não foi porque ele quis, porque ele estipulou, estabeleceu, não, tá? Jesus foi porque nos leva a entender o texto sagrado que ele bebeu água, porque ele teve fome. A Bíblia não diz que ele teve sede. Então ele estava suprindo a sede, ok? Bebendo água, tá? Mas mesmo assim, 40 dias sem comer ainda foi... É forte, ok? Mas a Bíblia fala que quem levou ele para jejuar foi quem? Foi ele? Foi o Espírito de Deus, né? Para que ele fosse revestido para cumprir sua missão. Então, meu amado, minha amada, o valor do jejum não está no tempo em si. O valor do jejum está na essência, no caráter, na motivação, tá bom? Na maneira que você se conduz, se porta, se posiciona durante o jejum. Né? Porque tem gente que fala, eu sempre jejuei e nunca orei. Eu falei, nunca jejuou, meu amor. Você nunca jejuou, você fez dieta. Não era jejum, tá? Você se absteve de alimento, ok? Porque para Deus não tem valor nenhum isso, tá? Então tem que orar, tem que louvar, tem que ler a Bíblia. O máximo que você dá conta. Tem gente que fala, pastora, eu falo para Deus assim, Senhor, eu vou jejuar até meio-dia, mas muitas vezes eu vou até 3 horas da tarde, pastora. Amém! O Senhor te deu graça. O Senhor te concedeu essa graça de você ir além, então vai. Você tá sentindo de Deus de ir além? Então vai. Deixa o Espírito de Deus te guiar, te conduzir, tá? Não seja você estabelecendo segundo a sua carne, né? Até porque a carne é fraca. Seja o Espírito de Deus estabelecendo, tá bom? Porque segundo a carne, você pode fazer uma coisa que não custa nada, sacrifício de tolo, como você pode também fazer sacrifício de tolo, por quê? Porque você estipulou algo que você não vai dar conta de cumprir, tá bom? Então... O tempo em si não é o que faz a diferença, né? A única coisa que a gente vê de tempo ligado ao jejum é aquilo que eu te falei, volto a repetir, a definição de jejum, segundo o dicionário da língua portuguesa, é a abstenção de alimento desde o dia anterior, tá bom? Então a gente vai seguir esse padrão, tá? Desde o dia anterior, tá bom. Então tô sem me alimentar, né? Então pronto, então eu vou até meio-dia, então eu vou até 10 horas da manhã. Aí muita gente, aqui eu já respondo outra pergunta, pastora, não dou conta de ficar sem café. Você precisa de libertação. Precisa de libertação. Por quê? Porque se você não dá conta de ficar sem café, você é dominado pelo café. Você é dominada pelo café. A palavra de Deus diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se você é dominado por algo que não seja o Espírito de Deus, a palavra de Deus, então você precisa de libertação. Tá bom? Pastor, eu sou dominado pela ira. Pastor, eu sou dominado pela mágoa. Pastor, eu sou dominado pelo café. Pastor, eu sou dominado pela Coca-Cola. Pastor, eu não dou conta. Me dá dor de cabeça, me dá vertigem, eu passo mal.
precisa de libertação. Você está viciado na cafeína, tá? Isso aqui, gente, não é astrologia não, tá? Isso aqui é ciência, tá bom? A cafeína vicia. Você está viciado em cafeína. Pastor, então quando eu não bebo eu passo mal, dá dor de cabeça. O que é isso? Crise de abstinência. Igual drogado. Drogado que usa heroína, drogado que cheira cocaína, drogado... Quando ele se abstém da droga, ele vai passar pela crise de abstinência. Ele vai ter os sintomas, vai ter sudorese, suor excessivo, né? Tontura, vômito, náusea. Então, essa é a crise de abstinência de determinado tipo de droga. A cafeína tem a sua crise de abstinência. Dor de cabeça, enxaqueca terrível, mau humor, mal-estar. Tá entendendo? O que é isso? Náusea, muitas vezes também. O que é isso? A abstinência da cafeína. Você tem que ser liberto. Porque a gente condena o viciado na cocaína, na heroína. Mas eu sou viciado em cafeína. E aí? É dominada do mesmo jeito, irmão. Eu não quero te entristecer, mas eu preciso falar a verdade pra você. Amém? O crente tem que ser dominado pelo Espírito Santo. Eu sou louca por refrigerante, mas tem determinadas épocas da minha vida que eu tiro o refrigerante por um período de tempo. Por quê? Porque eu preciso mostrar pro inferno, pro céu e pra mim mesma que quem me domina é o poder de Deus, é o Espírito de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é refrigerante? Você entendeu? Então, isso serve para quê? Para celular, para WhatsApp, para rede social, tá? Tem muita gente precisando fazer consagração disso aí. Não é jejum, hein? É consagração. Jejum é abstenção de alimento, ok? Já está definido, você já entendeu. Então, o que acontece? Mas precisa fazer consagração, de ficar fora dessas coisas. Por quê? Porque é dominado. Já acorda com o celular na mão, já acorda com a internet na mão, entendeu? Às vezes, se você fizer uma consagração fora das redes sociais, um exemplo... 15 dias, um mês, né? Vai pesar mais no mundo espiritual do que até um jejum. Você acredita? Pois creia. Principalmente para aqueles que já não têm muito hábito de comer de manhã, nem de almoçar, entendeu? Fica o dia todo sem comer e tá de boa. Então, faz propósito de outras coisas também, então, sabe? Porque tem gente, irmão, que é dominado, ele já acorda com o celular na mão, ele vai dormir com o celular na mão, o tempo todo com o celular na mão. Então, queridos, em nome de Jesus, é para ser dominado? Vamos ser dominados pelo poder de Deus. Amém? Precisa ser liberta da cafeína. Ai, pastor, eu não jejuo por causa do café. Olha aí, o diabo tá usando café, irmão. Claro, irmão. Claro. Pastor, tá espiritualizando. Não tô espiritualizando, não. Você é dominado pelo café, você não jejua, você não consagra a Deus, então você não cumpre uma recomendação que Jesus fez aos discípulos. Não é ordenança, mas é recomendação. Tá? E aí você não sabe por quê que Deus talvez não te usa como você gostaria que usasse, não faz coisas determinadas na sua vida que você gostaria de contemplar, promessas que você está aguardando Deus cumprir. Por quê? Porque você não está preparado, não está preparada, não está revestido, revestida. Por quê? Porque não dá conta de jejuar. Por quê? Porque é dominado pelo café. Você acha que Deus está nisso? Não é motivo de rir, não. Não é motivo de gracejo, não. É motivo de você parar para refletir e, em nome de Jesus, decidir ser liberto. Amém? Não tô dizendo que você vai ficar sem café o resto da vida. Como quem é viciado em droga tem que se libertar o resto da vida da droga. Mas você tem que o quê? Estar no controle. Você, dominado pelo Espírito Santo, no comando da sua vida, do seu corpo. E não café, ou seja lá que alimento for. Tá bom? Então, o início do jejum para você vai ser duro? Vai ser duro. Vai ter dor de cabeça? Vai. Toma bastante água. Nesses casos, muita água. Mas é muita água mesmo, não é um copinho não, tá? É 2 litros de água por dia, tá bom? Para ajudar a eliminar essa cafeína que já está acumulada no seu organismo. E quando baixa o nível dela porque você não tomou café, você já fica louco, louca, né? Vai ser liberto em nome de Jesus. Não aceita isso na sua vida, tá bom? Então pronto. Você não é viciado em cigarro, graças a Deus. Não é viciado em droga, graças a Deus. Mas é viciado no café. Em nome de Jesus vai ser liberto em nome de Jesus. Precisa ser. E eu já profetizo que já está sendo em nome de Jesus, tá? Vai fazer jejum e o nome do Senhor vai ser glorificado, o diabo vai ser envergonhado e vai saber que quem está no domínio da tua vida não é a cafeína, mas é o Espírito de Deus. Oh, glória! Aleluia! Vamos lá. Como saber se Deus recebeu meu jejum? Gente, se você crê, é aquilo que eu falei lá no início. Se você crê, se você tem fé, então pronto, isso basta, né? Vou repetir de novo, a Bíblia diz que aquele que crê, aquele que busca a Deus, necessário é que creia, que ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Então você tem que crer. O princípio básico é esse, é crer. Os discípulos foram expulsar o demônio. Jesus vai falar que é necessário orar e jejuar, porque aquele tipo de demônio só saía com oração e jejum, sim. Mas antes disso, Jesus vai falar que é necessário era ter fé. Eles eram incrédulos, né? Então a sua fé, aleluia, ela tem que estar alinhada ao propósito. Amém? Alinhada ao coração de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que fé é essa? É aquela fé que mesmo que a minha carne e os meus olhos queiram duvidar, o meu espírito está preparado. Eu creio. Glória a Deus, aleluia. Então Deus recebe o jejum? Sim, desde que você não quebre princípio. Como assim quebrar princípio?
Não faça do seu jeito, mas do jeito de Deus, com oração, com adoração, com Bíblia, né? Pronto, Deus vai receber sim, claro que Deus vai receber. Pastora, falei um palavrão durante o jejum e agora quebrei meu jejum, acabou com o meu jejum. Clama a misericórdia do Senhor, clama o sangue de Jesus sobre a tua vida. Aproveita e já jejua por domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5. As pessoas se preocupam muito em jejuar pelos dons do Espírito. Recebe isso aí. E nós estamos como igreja precisando mais dos frutos do que dos dons nessa última hora da igreja, irmãos. Amém? Dom não salva, mas a ausência dos frutos pode me jogar no inferno. Isso é Bíblia, Gálatas capítulo 5, leia lá que você vai ver. Então, meu amado, muitos têm dons espirituais, são usados por Deus e não vão para o céu, porque Jesus vai dizer, está escrito, naquele grande dia dirão, expulsei demônio em teu nome, curei os enfermos, profetizei. Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Foste usado, mas não foi aprovado. Teve o dom, mas não teve fruto, não teve testemunho, não teve caráter. Vai para o inferno. Você entendeu? Então, não estou dizendo que você não é para jejuar buscando dom, não estou falando isso, porque a Bíblia também fala que aqueles que querem os dons espirituais devem pedir a Deus, né? Jejuar e ficar esperando. Não, peça a Deus, Senhor, eu quero falar línguas estranhas, Senhor, me usa, meu Pai, na profecia, meu Pai, na revelação, nos dons de cura, Senhor, né? Você pode falar ao Senhor, mas não se esqueça que a prioridade para Deus não são dons, prioridade para Deus são frutos, caráter, porque fruto do Espírito fala de caráter cristão, fala de essência de Cristo na sua vida, amém? De testemunho, glória a Deus, aleluia. Não adianta eu pregar, profetizar, curar, expulsar demônio, mas eu vivo mentindo, roubando, enganando, adulterando, o meu testemunho não condiz, né? Então, de que adianta os dons se eu não tiver os frutos? Entendido? Glória a Deus, aleluia. A frequência, quantas vezes você desejar o sentir de Deus de fazer o jejum. Você não é obrigado. Tem semana que eu jejuo todos os dias, né? Até um determinado período. Tem semana que eu jejuo todos os dias, tem semana que eu jejuo um dia só. Tem semana que eu não jejuo. Bem verdade que desde que eu mudei para a Europa 2 anos atrás, eu praticamente jejuo quase todos os dias, irmãos, porque aqui a batalha espiritual ela é travada, né? Travada. E eu já vi muitos servos de Deus que chegaram aqui revestidos e perderam o revestimento, perderam a armadura de Deus, baixaram a guarda e Satanás se andou. Por quê? Porque deixaram de consagrar suas vidas em jejum e oração, tá bom? Então, é o meu caso. O seu caso, você vai ver, né? Pastor, o Espírito Santo tá me inquietando, eu tô sentindo aqui, pastor, o Espírito de Deus me impelindo, me impulsionando, pastor, a fazer um propósito, né? Vou estar jejuando todos os dias, de meia-noite ao meio-dia. Um exemplo, tá, gente? Um exemplo. De meia-noite ao meio-dia, ou de meia-noite às 3 horas da tarde, eu vou estar jejuando todos os dias, pastora, essa semana. Amém, glória a Deus. Pastor, durante 3 dias. Amém, glória a Deus. Pastor, só um dia na semana. Amém, glória a Deus. O que importa, eu volto a dizer, não é o tempo em si, não é a quantidade, mas a qualidade do seu jejum diante do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pastor, esqueci de entregar o jejum, Deus vai receber? Meu amor, é por isso que eu digo, a gente quando vai jejuar antes de dormir, você já ora ao Senhor, você já consagra ao Senhor. Senhor, recebe o meu jejum como cheiro suave às tuas narinas, meu Pai. Eu quero santificar este jejum ao Senhor, meu Deus. Me ajuda, me sustenta, né? Pela minha saúde, porque como eu falei, Salmo 35, versículo 13, Davi jejuou por cura de enfermidades, amém? Na vida dos seus amigos, você pode, Senhor, eu consagro pela cura, pela saúde de fulano, pela minha saúde, pela saúde da minha família, né? Pelo meu casamento, pela minha vida espiritual, enche com o Espírito Santo, porque pro meu casamento ser restaurado, eu preciso ser cheia de Deus, aleluia, começa em mim, não é no meu cônjuge. Às vezes eu acho que eu sou crente demais e ele não presta, mas tudo começa em nós. Glória a Deus, aleluia. Então, Senhor, enche ele, liberta ele, mas enche eu também dobrado. Glória a Deus. É isso, consagrar para o seu filho. Você ora, santifica, consagra ao Senhor, lê a Bíblia, louva, canta o hino de adoração, vá dormir. Aí, no dia seguinte, seu horário de almoço foi corrido, você estava no trabalho, comeu e não teve tempo de orar ali, ou fez aquela oração rapidinha. Jesus, obrigado, meu Pai, toma, amém. E comeu. Ai, Deus não recebeu. Claro que recebeu, você já orou antes. Tá entendendo? Irmãos, Deus não é homem, Deus não é menino, Deus é Deus. Amém? Agora, se não orou nem no início, nem no meio, nem no fim, então, meu amor, seu jejum para Deus não valeu de nada. Ok? Glória a Deus, aleluia. Volto a dizer, oração sem jejum existe, é válido. Mas jejum sem oração para Deus não vale de nada. Isso é Bíblia, tá? Outra pergunta, e aqui eu já vou terminando. Sexo e jejum. Tá? Pastor, eu estou jejuando e aí? Eu posso ter relações com o meu marido? Óbvio, né, gente? Quando eu falo sexo, eu me refiro sexo dentro do casamento, porque eu tô falando para cristão, amém? Para servos de Deus, né? Então, que não adianta eu querer pregar jejum pro ímpio, porque, abre um parênteses aqui, anota aí, Isaías 58, anote, Isaías 58, tá? Isaías 58 vai falar do jejum que Deus se agrada, né? E Deus vai descer a madeira. Por quê? A madeira é um jeito de eu falar, tá, gente? Deus vai exortar o povo, corrigir o povo. Por quê, gente?
Por quê? Porque o povo jejuava, o povo consagrava, o povo jejuava ao Senhor, né? Mas o povo não guardava a língua. O povo estava falando mal dos outros, o povo estava fofocando, o povo estava brigando em rixas, em contendas, em intrigas, em fofoca, em leve e trás, estendendo o dedo, contando vantagem, falando vaidade. Tá na Bíblia, Isaías 58, leia lá, o jejum que Deus sagrado. E aí depois eles ainda diziam, por que Deus não recebe o nosso jejum? Por que a gente não vê resposta do nosso jejum? É claro que não vai ver, que jejum é esse? Tá jejuando pro próprio ventre, né? Porque para Deus que não é, né? Então, aí é que tá a questão. Então, por exemplo, eu não tô, é por isso que eu tô falando, que eu não tô falando aqui para ímpio, né? Porque de que adianta, eu não vou pregar jejum para o ímpio, que não crê em Deus, que não quer ter uma vida reta, né? Se abster das coisas que não agradam ao Senhor para servir ao Senhor. Até porque ele não tem entendimento disso, ok? Eu estou falando para servos de Deus, tá? Então preste bem atenção. Isaías 58 deixa claro, Deus exortando o povo, exortando Israel, na instrumentalidade do profeta Isaías. Não tem como você querer jejuar e querer que eu ouça, querer que eu responda, querer que eu desça fogo do céu, faça maravilhas, já que eu estou parafraseando, ok? Se você não vigiar, né? Então você jejua, o jejum é espiritual, irmão, o jejum é poderoso, o jejum não é só você ficar sem comer, não. E por isso que tem que orar, por isso que tem que louvar, por isso que tem que ter Bíblia, por isso que tem que vigiar, amém? Para que Deus se agrade desse jejum, né? E se Deus o livre guarde, você caiu em alguma tentação, levanta, pede perdão, clama misericórdia e segue em frente, porque Jesus está aí, a misericórdia está aí, a graça é para isso, tá? Agora, não pode também fazer as coisas erradas e continuar jejuando achando que Deus não está nem aí. Vigia, né? Reconheça o seu erro, porque o feio, o triste, não é o frustrante, não é você, poxa vida, pastora, eu comi, nem pensei, pastora. Você já reparou quando você está jejuando, o que é que vai acontecer? Gente que nunca te ofereceu comida vai oferecer, gente que nunca te convidou para sair para comer vai te convidar. Você entendeu? Coisas terríveis, irmão. É um trem assim que é espiritual, mas porque é espiritual, é espiritual. Você entendeu? Parece que tudo que não acontecia quando você não estava jejuando vai querer acontecer quando você está, justamente porque você está jejuando. Tudo para fazer o quê? Você quebrar o seu jejum. E se Deus o livre guarde, você quebrou, eu tô frustrado no jejum nunca mais. Para com isso. Satanás é que vê a queda do homem, monta em cima, né? Pra fazer, de jugo, de cavalo, de capacho. O sangue de Jesus tem poder. Caiu, meu amado. Em nome de Jesus, minha amada, olha pro trono. Clama a misericórdia do Senhor. Pede perdão ao Senhor. Pede a Deus mais graça, mais sabedoria, mais foco. E levanta e vai de novo. Amém? Em nome de Jesus, não deixa o inimigo te paralisar. Não deixa o inimigo te paralisar. Em nome de Jesus, sexo e jejum. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 1 ao 6, responde. 1 Coríntios 7, capítulo 7, versículos 1 a 6, responde. A Bíblia vai falar o quê? Que o casal ele não deve se apartar, né? Se apartar um do outro. Paulo está falando do quê? Do sexo. Então, eles não devem se apartar um do outro se não for de comum acordo. E quando for, é para orar. É para buscar Deus em oração. O texto não vai citar a palavra escritinha jejum, J-E-J-U-M. Não vai estar lá escrito assim. Mas quando fala de oração, de consagração, a gente falou ali, você vai ler o texto, você vai ver. O Espírito de Deus vai te dar aqui discernimento, consagração. Aí você pensa oração, consagração, crente pentecostal pensa o quê? Jejum, né? Então, mas ali a senha tá ali. Qual que é a senha? Mútuo consentimento. Comum acordo. Pastora, eu quero, mas meu marido não quer se apartar durante o meu jejum. Meu marido disse que não me libera, não. E aí, pastora? Deus vai receber? Claro que vai receber, minha filha. Deus não vai receber se você botar o dedo na cara do teu marido e dizer que não tem nada, tá entendendo? E aí o teu marido está sujeito às tentações de Satanás. Deus vai cobrar de quem? De você, que não foi sábia. Entendeu? E assim vale pro marido também, né? O marido pague a mulher o que é de direito, a mulher deu ao marido o que é de direito, tá bom? Então, agora, se os dois concordam, glória a Deus, aleluia. Pastora, os dois concordou no início, foi tudo lindo, maravilhoso. Mas antes de terminar os dias do nosso propósito, não deu conta, pastor. E agora? Agora invalidou, Deus não vai receber. Gente, pelo amor de Deus, claro que vai. É marido e mulher? É esposo, esposa? Como que Deus não vai receber, gente? Claro que Deus vai receber, meu povo. É por isso que eu digo, evita estipular até essa questão de dia. É bom evitar, né? É bom evitar. Senhor, eu vou entregar aqui, me leva, Pai, me leva, meu Deus, até a hora que der, né? Senhor, eu vou fazer um propósito essa semana de jejum. Me conduz, me direciona, entendeu? Deus não é carrasco, não é necessário dizer, 7 dias. E Jesus, 7 dias. Nem sempre pode. Isso é fator, né? Decisivo para Deus abençoar ou não.
Volto a dizer, não é o tempo em si, é a qualidade, a essência, tá? Agora, o marido e a mulher concordaram, não aguentaram e tiveram relação. E agora, pastor, acabou nosso propósito todo, foi pro brejo. Dobra o joelho junto, fala, o Senhor nos perdoe, louvado seja o teu nome, nós somos um casal saudável, glória a Deus, aleluia, meu Pai. Desejamos um ao outro, glória a Deus, aleluia, meu Pai. E aí, Senhor, ajuda, papaizinho querido, maravilhoso, tem misericórdia de nós. Vamos começar um novo propósito diferente, então. Entendeu? Não é motivo pra ficar... Pelo amor de Deus, motivo pra chorar e desesperar e descabelar é se você cair, né? Deitar com um homem que não é teu marido, deitar com a mulher que não é tua esposa. Aí o trem tá feio pro teu lado. Aí, meu filho, o bicho pega, tá bom? Aí você corre pros pés de Cristo mesmo e abandona esse laço de adultério e de pecado. Porque, aliás, jejuar desse jeito, Deus nem recebe. Deus nem recebe, tá? Deus nem recebe. Agora, pastora, eu tô preso num vício. Se eu jejuar, Deus vai receber? Se eu jejuar, Deus vai orar? Ou se eu jejuar, Deus vai receber? Se eu orar, Deus vai ouvir? Né? Corrigindo aqui minha fala. Claro que vai, claro que vai. Especialmente se você se esforçar para, nesse período de consagração de jejum, você se abster daquilo que te domina, que é o tal do vício, tá? Aí você tem que ser liberto. Eu já falei disso na questão do café, tá bom? Ciclo menstrual, e aqui eu termino. Gente, quantas mulheres me procuram perguntando: pastora, quando eu tô no meu ciclo menstrual eu posso jejuar? Pastora, se eu tô no meu ciclo menstrual eu posso tomar santa ceia? Porque mulheres na igreja, cristãs, ouviram de boca de obreiro, dentro da igreja, que no ciclo menstrual, durante o ciclo menstrual não pode tomar santa ceia. Porque é imunda, porque é impura. Não pode jejuar porque Deus não recebe, porque tá na imundice. Aí eu te digo, preste bem atenção, e aqui eu finalizo, né, para orar por você. Para Deus te dar graça, para você, em nome de Jesus, aderir ao jejum, juntamente com a oração, com a vigilância, com a palavra de Deus, com louvor e adoração. Eu tenho certeza que a tua história nunca mais vai ser a mesma. Eu tenho certeza que Deus vai abrir o céu sobre a tua vida e a tua família, de uma forma diferenciada, tá? Com certeza. Deus vai te encher. Mas deixa eu te falar. Estou falando aqui dessa questão da mulher ser impura e não poder tomar santa ceia, e não poder jejuar enquanto está no ciclo menstrual. Queridos, isso aí está dentro da lei que foi dada a Moisés, tá? Jesus, porque eu sirvo a Jesus, eu não sirvo a Moisés, eu sirvo a Jesus. Preste atenção. Jesus veio, e quando Jesus veio, Jesus fez o quê? Porque se é para cumprir a lei, nós vamos cumprir a lei toda, tá? Se é para cumprir a lei, então o que é que vai acontecer? Você vai continuar matando carneiro, bezerro, derramando sangue, vai fazer altar, vai cortar lá o pescoço, lá, imolar lá o bezerro, o carneiro, para Deus perdoar os teus pecados. Se é para viver a lei, se é para viver a lei, vamos ver a lei toda. A Bíblia mesmo diz, quer viver a lei? Então não cumpra só uma parte não, cumpra ela toda. Tá bom? Você acha que dá conta? Então vamos lá. Então você vai fazer isso. Se alguém for pegando nós vamos matar na pedrada, tá? Se alguém for pego roubando, nós vamos cortar a mão dele, arrancar, tá bom? Quem sabe morre até de hemorragia, viu? De choque hemorrágico, certo? Se é para viver a lei, então você vai guardar o sábado, viu? Não quero você fazendo nada dia de sábado, tá bom? Não é pra fazer nada, nem lavar os pratos, né? Aí muda até de denominação. Bafa o caso. Então, meu irmão, não vai comer carne de porco, viu? Não vai. Mas Jesus, quando ele veio, o que é que ele fez? Em primeiro lugar, ele diz, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. O que é que Jesus está querendo dizer? Ele cumpriu a lei nele mesmo para que fôssemos libertos dela. Ele cumpriu a lei nele mesmo para que fôssemos libertos do jugo da lei e vivêssemos debaixo do jugo que é suave, do fardo que é leve, da graça. Tá entendendo? Jesus veio, ele mesmo, como sacrifício vivo, foi entregue no altar chamado Calvário para que eu e você pudéssemos ser livres, aleluia, do peso da condenação que a lei trazia sobre nós. Acorda, igreja, pelo amor de Deus. Um obreiro que fala um trem desse, ele nunca meditou na palavra, ele tá precisando de aceitar Jesus. Por quê? Porque se eu quero viver a lei, então eu estou invalidando o sacrifício de Cristo. Porque Cristo cumpriu em si mesmo a lei em prol do perdão dos nossos pecados e da salvação da nossa alma. Você está entendendo? No sábado, Jesus estava curando, Jesus estava libertando. E os fariseus, né, os doutores da lei, condenando, porque no sábado ele não podia fazer aquilo, não era suposto ele fazer aquilo. Olha aí, tá entendendo? E existem os fariseus até hoje no nosso meio. Mas para você, mulher, porque a pergunta foi dentro da questão do ciclo menstrual, para você, mulher cristã, em nome de Jesus, filha, serva, ungida, amada, amiga, irmã, você é liberta.
Você é livre pelo sangue de Jesus no Calvário. Se alegra no Senhor teu Deus. Cante, minha filha. Tome santa ceia. Beba do cálice, coma do pão. Participe da mesa do Senhor. Porque para isso Jesus cumpriu a lei em si, nele mesmo, para que você seja livre nele. Jejue, minha irmã. A não ser que você sofra de anemia profunda e durante o ciclo menstrual realmente você não dá conta de jejuar, então aí você não jejua. Mas se a sua anemia é controlada, bebe bastante água enquanto você está jejuando. Depois que você for entregar o jejum, bastante couve, feijão, carne vermelha, rico em ferro, amém? Porque eu também tive essa questão de anemia e nunca deixei de jejuar por isso, tá? A não ser que seja uma anemia grave, volto a dizer, aí é outra história, tá bom? Durante o ciclo menstrual, porque é uma perda de sangue, né? Então, meu amor, em nome de Jesus, você é livre, minha amada. Você é livre, preciosa do Pai. Se alegra no Senhor, minha filha, jejue e constare que Deus recebe sim. Sabe o que é impuro? É a língua do fariseu. Sabe o que é impuro? Imundo, aleluia, é o estender do dedo daqueles que não entendem que Jesus Cristo cumpriu o sacrifício perfeito no Calvário por amor da minha vida e da tua vida. Você é liberta, minha filha. Se alegra no Senhor, jejua, consagra a tua vida, seja cheia do Espírito Santo, tome a Santa Ceia com alegria, celebre a vida que Jesus conquistou para mim e para você lá na cruz do Calvário. Isso é Bíblia. Oh, glória a Deus, aleluia. E esses fariseus que gostam de coar, né, o mosquito engolir o camelo, como o próprio Jesus falou, deixa eles com o Pai, mas você segue em frente, jejuando, consagrando, adorando, servindo ao Senhor, tomando Santa Ceia durante o ciclo menstrual, sim, porque você é saudável. Aleluia, glória a Deus. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Eu quero fazer uma breve oração por você que ouviu esse vídeo, né? 1 hora de vídeo, que você que ficou alguma dúvida, não ouviu direito ou não anotou, sinta-se livre para ouvir quantas vezes for preciso, anote, tá? E lembre-se, o nosso maior professor é o Espírito Santo de Deus aqui. Bíblia. Amém? Tem respaldo na Bíblia? Glória a Deus, nós vamos viver. Não tem? Joga fora, é lixo. Amém? Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo com ordem, decência, sabedoria e equilíbrio. É isso que Jesus quer de mim e de você. Glória seja dada ao nome do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai. Meu Deus, eu oro por essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai. Meu Deus querido, que o Senhor vai de encontro à vida dele, à vida dela. Senhor, pessoas, meu Pai amado, que o Senhor chamou para serem cheios do Espírito Santo, para serem cheios da sabedoria do céu. Meu Pai, pessoas que o Senhor chamou para não ficarem confundidos nem enganados, meu Pai, nessa última hora da igreja, dias terríveis que temos vivido sobre a terra. Meu Deus, eu creio que através dessa ferramenta poderosa que o Senhor nos ensinou, nos instruiu na palavra a usar, confirmados por Cristo Jesus nosso Senhor, eu creio, Pai, que em nome de Jesus, essa ferramenta chamada jejum vai ser usada com autoridade, com graça, meu Deus, que na vida desta mulher, deste homem, deste jovem, dessa jovem, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu creio que enfermidades serão curadas, eu creio que demônios serão expulsos, vão perder todo o poder de ação nesta família, nessa vida, neste lugar, onde sua filha, o teu filho se encontra, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, que os céus vão se abrir, que o Senhor vai trazer um novo tempo, a nova unção, a nova dimensão, a nova profundidade, um novo nível de intimidade e comunhão contigo na vida dele e na vida dela, para a glória do teu nome, Pai, para a glória do teu nome. Senhor, se há ainda algum impedimento, algo que impede essa mulher, este homem, de consagrar jejum ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, libertá-lo, libertá-la desta situação. Meu Deus, se é algo, Paizinho querido, Deus eterno, que não te agrada, Senhor, que o Senhor liberte o teu filho, a tua filha, em nome de Jesus de Nazaré. Receba no teu espírito, alma e corpo libertação, receba cura, receba renovo, aleluia, glória a Deus. Aqueles, Senhor, que não podem realmente jejuar por motivo de força maior, que o Senhor compreende, que o Senhor entende. Meu Deus, que Deus eterno, eu sei, meu Pai, que através de sacrifícios de consagração, de louvor, meu Pai, o Senhor também vai manifestar glória, vai manifestar poder, vai manifestar milagres e maravilhas, unção, renovo na vida dele,
dele e na vida dos dele e dos dela, Pai. Meu Deus querido, mas aqueles que podem jejuar e não jejuam porque existe um tropeço maligno, um tropeço carnal, o Senhor vai libertar. Em nome de Jesus, receba agora libertação. Eu profetizo que você é livre, você é liberta para santificar jejum ao Senhor e receber de Deus vitória. Quem toma o domínio, o comando da tua vida, espírito, alma e corpo, a partir de agora, é o Espírito da verdade, o Espírito do Deus vivo, em nome de Jesus de Nazaré. Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, queridos. Eu agradeço pelo carinho, pela oportunidade. Lembre-se, assista esse vídeo, põe lá a curtidinha, o coraçãozinho que você curtiu o vídeo. Compartilha com mais pessoas, né? Pessoas que têm dúvidas, pessoas que você sabe que às vezes tem vergonha de perguntar, mas você sabe que elas têm dúvida ou que não têm feito da maneira que agrada a Deus, da maneira correta, né? Por falta de conhecimento. Compartilha esse vídeo em nome de Jesus e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que eu diminua, que Ele cresça e que a glória dele resplandeça e que Deus use a sua vida tremendamente para que outras vidas sejam alcançadas por essa palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu agradeço o carinho, eu agradeço a participação. Não esqueça de clicar o sininho. Você que já é inscrito no nosso canal, não é inscrito, se inscreva. Seja bem-vindo, você é mais que bem-vindo e bem-vinda. Eu estou gravando esse vídeo em jejum, em oração, por você que está me ouvindo, que está assistindo, para que o Espírito de Deus esclareça todo o teu entendimento e o nome do Senhor seja glorificado na tua vida e você viva a essência, a excelência, a plenitude do poder de Deus e da sua palavra em nome de Jesus. Amém? Eu estou jejuando, orando, clamando por este canal no YouTube para que seja canal de Deus na vida de muitas pessoas, de bênção, de cura, restauração, libertação, edificação e fortalecimento na fé. Me ajude, seja canal de Deus. Clica no sininho, se inscreve no meu canal, clica no sininho, porque os novos vídeos que virão e a nossa campanha que vai vir, eu faço campanhas de oração, de jejum, vai ser bênção, e você já está aí sendo preparado para participar conosco, você vai estar sempre sendo comunicado. Quando você clica no sininho, o YouTube automaticamente te avisa quando tem algo novo aqui no meu canal para edificação da sua fé, tá bom? Então vai lá, curte, se inscreve, curte, compartilha, clica no sininho e não se esqueça, jejue, ore, adore, porque Jesus está voltando para buscar um povo revestido de poder. Amo vocês.